Oi gente, professora Beth aqui de novo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho na nossa videoaula sobre o iluminismo, certo? O movimento do iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento intelectual que surge na França e se difunde pela Europa no decorrer do século XVIII, ok? O iluminismo ele abrange a filosofia, a artes, ciência, política e o direito, tá? A palavra iluminismo, ela é uma referência à luz, à claridade, tá? Ela se opondo à sombra e à escuridão, certo? Diz respeito à questão da razão, do entendimento, se contrapondo à ignorância, beleza? Então, assim, a razão esclarecida, que era o principal objetivo do iluminismo, ele se opõe às trevas da ignorância, representando então, até então, que era representando a ignorância, representada pela fé, pelo preconceito e pela superstição, tá? Os escritores que hoje a gente considera integrantes do iluminismo, eles não partilhavam da mesma opinião sobre o mesmo assunto, tá? E nem se interessavam do mesmo modo por todas as questões, certo? Mas, mesmo assim, a gente consegue traçar em linhas gerais um esboço sobre esse movimento, ok? Então eu vou pôr para vocês algumas características gerais desse movimento, beleza? Então vamos lá. Primeiro, responsabilizar a fé e a tradição pela ignorância e pela sobrevivência das velhas estruturas feudais, tá? Segundo, somente o esclarecimento do indivíduo por meio de conhecimento racional e o avanço da ciência e da técnica poderiam libertar o homem da ignorância, ok? Outra coisa, o papel do homem letrado e intelectual, tá? Qual era? Investigar e discutir os limites do poder, tá? Para quê? Para libertar os homens desse obscurantismo e dos laços feudais, esses resquícios que tinham de laços feudais durante esse período ainda, tá? Então, assim, a transformação dessa sociedade, ela vem ocorrendo por meio de novas instituições, que para os iluministas deveriam se estabelecer através de uma igualdade jurídica entre os homens, certo? E uma nova educação voltada para a formação de seres autônomos, ok? Sobre a difusão do iluminismo, o que a gente vai falar? Um dos principais fatores para a difusão dessas ideias iluministas vai ser o aumento da circulação dos livros escritos, ok? Graças principalmente à difusão da imprensa. Outra coisa vai ser o hábito da leitura pública existente em alguns centros urbanos na Europa. Era comum a gente ter um hábito de leitura pública, o que a gente explica a difusão desse iluminismo. Então, assim, em salões de aristocracia, clubes sociais, cafés, oficinas, praças públicas, era comum a gente ter leitura de livros populares ou jornais em voz alta, certo? Para quê? Para que todos pudessem ouvir a leitura e se beneficiar delas, até mesmo o pessoal que não era letrado, certo? Essa leitura pública, ela alimentava o debate e a troca de ideias e opiniões entre as pessoas, o que ajudava a formar uma esfera pública, onde as pessoas criticavam abertamente o poder e a religião, certo? Como eu falei, esse debate e essas ideias, elas se difundem principalmente em alguns centros urbanos da Europa no século XVIII, tá? Esses debates, é importante a gente falar, que em nenhum momento eles são orientados por interesses políticos ou dogmas religiosos, tá? Os cidadãos, no caso, eles se encontram para manifestar as suas opiniões a respeito de determinados assuntos que lhe fizessem respeito, tá? Sem a necessidade de, então, se submeter o ponto de vista dele
para aprovação da religião ou da política vigente, certo? A criação desses espaços e a divulgação das ideias, é lógico que vão encontrar alguma resistência, certo? Por isso mesmo, o Estado e a Igreja, eles se mantinham sob vigilância e censura em cima do comportamento comportamento pessoal dos escritos em circulação, tá? Para tentar evitar isso, os iluministas, as pessoas que participavam disso, eles se organizavam em comunidades clandestinas de livreiros, certo? E imprimiam livros em segredo, acabavam até mandando isso para o exterior, o que fazia com que circulasse desde romances até obras dos filósofos iluministas, certo? Como disse, até para o exterior. Eu vou detalhar um pouco sobre alguns iluministas, eu não vou tratar todos, porque são muitos, porém eu vou pincelar alguns para vocês entenderem alguns ideais deles. Eu vou começar falando de uma coisa que vocês já ouviram falar, que se chama enciclopédia, tá? Não é muito comum, talvez, da idade de vocês, mas com certeza os pais de vocês devem lembrar muito de que quando eles tinham trabalhos de escola para fazer e a gente não tinha internet, acesso à internet, a gente recorria muito às bibliotecas e muitas vezes a gente ia nas enciclopédias procurar determinado assunto para poder fazer a lição, certo? Quem criou, esse cara que criou a enciclopédia, como que surgiu isso, tá? A livre expressão do pensamento iluminista, ele se chocava com as ideias do antigo regime, que era um pouco mais opressor, tá? Então a gente vai ter um carinha que se chama Denis Diderot, tá? Por exemplo, esse cara ele foi preso 3 vezes, tá? Por momento da elaboração da sua obra, que se chamava Carta sobre os Cegos, endereçada àqueles que enxergam. Nesse encarceramento dele, ele não ficou impedido de pensar. Então, o que ele fez? Durante o encarceramento, ele concluiu a sua obra mais importante, esse Denis Diderot, certo? A qual ele deu o nome de Enciclopédia, certo? A enciclopédia, ela vai ser publicada em 1751 e 1765, tá? A redação dela é coordenada pelo Diderot, tá? E por Jean Leron de Lambert, tá? Eu não sei se eu falei o nome corretamente, eu não sou muito boa em francês, mas enfim. O que a enciclopédia faz? Ela reúne os principais e alguns dos maiores pensadores e intelectuais da época, tá? Ela vai ser formulada em 17 volumes, certo? E segundo os seus coordenadores e quem criou ela, o Diderot, ela apresentava todos os conhecimentos formulados pela humanidade até aquele momento, certo? Essa coleção, apesar dela sofrer censura, ela vai ser finalizada em 1772, tá? A primeira edição vende 25 mil exemplares, tá? E inicialmente só a classe mais abastada, mais rica, tinha poder aquisitivo para comprar a enciclopédia. Depois, com a segunda edição, foram impressas cópias mais baratas, o que tornou mais acessível a enciclopédia para as classes mais populares, beleza? Então agora vamos falar um pouquinho de alguns pensadores. O primeiro deles vai ser o Voltaire, certo? O Voltaire ele é conhecido pela questão da liberdade de pensamento, certo? O nome dele não é Voltaire em si, é François-Marie Rondet. Depois eu escrevo aqui embaixo para vocês. Ele vai ser principalmente conhecido pelo engajamento dele contra a Igreja Católica e o antigo regime, certo? Principalmente monarquias absolutistas, onde a gente tem rei, nobreza e clero acumulando poder e privilégio, enquanto o restante da população sempre paga o pato. Então o Voltaire ele é considerado o principal símbolo do anticlericalismo, principalmente nesse período, tá? Ele condenava por meio de sátiras, anedotas e ensaios o fanatismo religioso, tá? Preconceito religioso e a infabilidade do Papa, tá? Apesar dele tecer várias críticas à instituição, certo, religiosa,
ele, como a boa parte dos iluministas, ele acreditava sim na existência de um Deus, principalmente visto como um ser supremo, tá? Então entendam que ele criticava muito a instituição, não a fé, certo? Ele vai ser preso 2 vezes, também por conta dos seus escritos, e no seu exílio ele vai escrever as cartas inglesas, onde ele fazia uma apologia à monarquia constitucionalista inglesa, certo? E ao liberalismo político que era defendido por John Locke, tá? Contrapondo, a gente vai ver lá mais pra frente, a questão política do Estado interferindo na economia, tá? Ele também foi um defensor incansável da liberdade de expressão e de pensamento. E vai ser dele aquela frase que vocês já devem ter ouvido em algum canto, que eu não posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, certo? Mas eu vou defender até a morte o direito de você dizê-las. Vocês já devem ter ouvido essa frase, e essa frase é dele, ok? Outro pensador, Montesquieu, certo? Conhecido pela teoria dos 3 poderes, também do século XVIII. Ele era um jurista cujo nome era Charles Louis de Secondat, certo? Mais conhecido como Barão de Montesquieu, certo? Esse cara vai escrever uma publicação conhecida como O Espírito das Leis, tá? É uma obra composta por vários livros e foi publicada pela primeira vez em 1748, tá? Qual é a ideia da obra? As leis, elas têm relação estreita com a realidade e a história do povo submetido a ela. Então, para ele, não tem lei justa ou injusta. Só existem leis adequadas para determinado povo, tempo e lugar, tá? Essa é a ideia da obra. Montesquieu, ele dizia que o indivíduo, toda aquela pessoa, o indivíduo que detém o poder, ele tende a abusar dele, certo? Então, para o Montesquieu, tudo estaria perdido se o mesmo cara que exercer o poder fizer as leis, executar essas leis e julgar essas leis. Então, para ele, quem está no poder não pode ter esse poder total. Por isso, é necessária a separação e a distinção dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, certo? E isso é a formulação da teoria dos 3 poderes. Para ele, esses 3 poderes só funcionariam corretamente se fossem autônomos, ou seja, não interferissem na vontade um do outro, certo? Porém, eles têm que estar em harmonia, agindo em comum acordo, certo? Essa é a teoria dos 3 poderes, beleza? Do Montesquieu. O Rousseau, por sua vez, conhecido como Jean-Jacques Rousseau, é um cara que nasceu na Suíça, ele é suíço, tá? Conhecido pela questão da vontade geral. Então, o que o Rousseau diz? Ele estabelece um contraste entre o homem em sua condição natural e o homem civilizado, certo? Para ele, o homem natural, ele era piedoso com os outros seres humanos, vivia em paz e liberdade. Já o homem civilizado, ele perdeu a vontade natural e se tornou cruel e agressivo, certo? Isso na visão do Rousseau. No seu livro em que ele escreveu, que se chama Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, o Rousseau, ele afirma que a infelicidade humana, ela tem a sua origem na propriedade privada, tá? Ou seja, a propriedade privada, ela tirou do indivíduo a sua condição natural, certo? Que seria a vida em harmonia com a natureza, e destruiu a igualdade entre os homens, tá? Já no seu clássico que ele escreve, O Contrato Social, ele diz o quê? Que os homens, ao se verem ameaçados, eles concordam em se organizar politicamente, estabelecendo um contrato social entre eles, tá? Um acordo, unindo um aos demais. Através desse contrato, ele fica estabelecido que a vontade geral é soberana, ou seja, o povo é soberano, tá? Então o governo,
Ele é apenas delegado pelo povo, tá? Quem detém a soberania é o povo, que pode estabelecer ou destituir o governo quando achar necessário, certo? Ele pode limitar, modificar ou retomar o poder quando lhe der na telha, quando ele achar melhor. Isso segundo Rousseau. As ideias do Rousseau, elas vão influenciar vários movimentos revolucionários, certo? Tanto na Europa como na América. Na América, a gente vai ter mais para frente o exemplo da independência das 13 colônias da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, e no Brasil a gente vai ter a conjuração baiana, certo? Influenciadas por esses movimentos, certo? Agora vamos falar um tiquinho sobre o iluminismo e a questão da economia, tá? A revolução intelectual, ela também vai atacar a política econômica, tá? Da época. No caso, qual é a política econômica da época? O mercantilismo, que a gente já falou na aula passada. Os ataques dele se voltavam principalmente quanto à principal característica mercantilista, que era aquela questão da intervenção do Estado na economia, certo? Então as primeiras críticas, elas vão surgir através de uns caras que se chamam fisiocratas, tá? Qual a origem da palavra fisiocrata? Físio vem de natureza, kratos vem de riqueza, poder, então seria o poder da natureza, ok? Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza é a terra e a agricultura, certo? A agricultura é a principal atividade econômica, tá? A manufatura e o comércio, eles só transformam e trocam as riquezas que vêm da terra. Portanto, na visão dos fisiocratas, a manufatura e o comércio são atividades secundárias. A atividade principal é a agricultura e a terra como fonte de riqueza, tá? O principal representante dos fisiocratas se chama François Quesnay, tá? Ele compara o organismo econômico com o corpo humano. Por quê? Porque ele fala que ambos são regidos por leis naturais. A agricultura seria o coração da economia, certo? E ele já coloca a questão da lei da oferta e da procura, tá? Então, assim, quando a gente tem uma oferta maior que a procura, a gente tem um preço baixo, certo? Quando a gente tem uma oferta menor e mais procura, o preço se eleva, tá? Então, para ele, o Estado não deve interferir na economia, porque contrariam as leis naturais, certo? O Estado ele deve se restringir a incentivar o progresso e limitar essa regulamentação mercantilista, tá? Uma frase que resume o pensamento dele, e aqui eu não coloquei em francês porque eu não sei falar francês, mas eu deixei ela traduzida em português, é aquela questão do laissez-faire, vocês já devem ter ouvido falar isso. Deixar fazer, deixar passar, que o mundo caminha por si só, certo? Outro economista é o Adam Smith. Adam Smith é escocês, certo? E ele é considerado por muitos o fundador da ciência econômica, tá? A obra dele, de 1776, é A Riqueza das Nações. Ele diverge dos fisiocratas, principalmente dizendo que a terra não é fonte de riqueza, tá? A fonte de riqueza é sim o trabalho, certo? O valor do trabalho é determinado pela lei de oferta e procura, se opondo também, assim como os fisiocratas, ele se opõe à questão da intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque ele defende a livre concorrência e o livre comércio, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns governantes, alguns reis, que se utilizaram dessas estratégias, dessas ideias iluministas para o seu governo, que são os déspotas esclarecidos. Então a gente vai falar um pouquinho do despotismo esclarecido e aqui eu só vou citar alguns também, mais uma vez, a gente tem muito mais do que isso. Então o que é o despotismo esclarecido? As ideias iluministas, elas vão ser usadas por alguns monarcas absolutistas como uma estratégia de governo, tá? Então eles usam essa ideia para quê? Para pretender modernizar os seus países, diminuir as tensões sociais, tá?
ampliar o seu poder e, logicamente, também ter prestígio e fama, tá? Esse tipo de governo é o despotismo esclarecido. Então a gente vai ter alguns governantes. Por exemplo, na Prússia, a gente tem o Frederico II, tá? O que o Frederico II vai falar? Ele deixa vários escritos, ele mesmo escreve várias ideias filosóficas que vão ser respeitadas por intelectuais do seu próprio tempo, como Voltaire, certo? Então, uma das coisas que ele fez, por exemplo, ele aboliu as torturas, principalmente aos presos, né? Porque era muito comum naquele período você torturar os presos para conseguir informação. Criou escolas, tá? Incentivou as letras, as artes e as ciências, isso na Prússia, tá? Modernizou as regiões da Prússia que eram atrasadas. Dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim. Berlim era a capital da Prússia nesse período, tá? Então, assim, ele vai ser um carinha que vai conseguir um respeito entre o pessoal do iluminismo, principalmente por ele também ter os seus preceitos iluministas escritos, certo? Na Áustria, a gente tem um carinha que se chama José II. O que ele fez? Ele adotou a tolerância religiosa, que era uma questão bem complicada, certo? A gente já viu sobre isso. Ele implementou reformas visando a modernização do país dele, porém ele pecou numa coisa: ele continuou com o militarismo e a servidão dentro do país, o que fez com que o país ficasse atrasado, atrasou o progresso do país, tá? Na Rússia a gente tem a Catarina II, tá? Apesar da gente sempre falar da Rússia como um país atrasado, mas a Catarina, ela é bem anterior à questão do Nicolau, da Revolução Russa. A Catarina, ela era uma leitora voraz daqueles enciclopedistas, tá? Ela modernizou o seu país colocando escolas, tá? Hospitais. Ela reformou a capital, que até então era São Petersburgo, tá? Ela combateu a corrupção dentro dos meios civis e religiosos. Ela construiu um gigante parque industrial, no caso para metalurgia, que beneficiava a extração de ferro e cobre, que era extraído das minas ali na região da Rússia, tá? Então ela fez bastante coisa, modernizando a Rússia do estado que estava para aquela atual condição. Por último, certo? E ele não é um monarca, mas teve muita influência. A gente vai ter um cara que vocês já ouviram falar com certeza, que é o Marquês de Pombal. Quem é o Marquês de Pombal? Só pra gente lembrar. Marquês de Pombal, ele foi ministro do rei Dom José I, lá de Portugal. Então, o Marquês de Pombal, ele se valeu do seu poder, certo? Então, o que ele fez? Primeira coisa, ele emancipou os indígenas na América Portuguesa, certo? Porque tinha toda aquela questão ainda deles serem escravizados, ele emancipou os indígenas. Ele colocou a abolição da escravidão em Portugal, certo? Ele tirou a abolição, colocou a abolição em Portugal. Fundou a imprensa régia em Portugal, tá? E um detalhe, com a expulsão, foi ele que colocou a expulsão dos jesuítas em Portugal e em suas colônias, certo? Com isso, que aconteceu, acho que em 1759, desculpa. O ensino em si, a questão da organização do ensino acabou sendo prejudicada, porque o ensino em si ficava todos nas mãos dos jesuítas, tanto nas colônias quanto em Portugal, certo? Então, em 1770, o Marquês de Pombal, ele propõe um novo estatuto para a Universidade de Coimbra, aonde vai ser valorizado as ciências naturais, a adoção do método experimental na questão das ciências, porque até então não tinha isso, e principalmente método experimental no curso de medicina também, tá? Ele vai criar a faculdade de filosofia e matemática, e só essas poucas coisas que ele fez acabou dando um novo rumo à cultura, a questão da cultura em Portugal e na colônia também, posteriormente, certo? Como eu disse, a gente tem muito mais pensadores, muito mais déspotas esclarecidos,
do que só esses. O que eu tô passando para vocês é somente uma pincelada sobre o iluminismo para a gente poder avançar nos nossos estudos, tá? Eu vou ficar por aqui com a nossa videoaula, eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima, gente!